nós vamos falar agora, pessoal, dos agonistas colinérgicos. Eu quero falar um pouco sobre os agonistas diretos e indiretos. Lembrando que os agonistas têm por função aumentar a quantidade de acetilcolina. Ou ele vai aumentar de uma forma direta, ou seja, o fármaco vai se ligar no receptor e vai aumentar a quantidade de acetilcolina diretamente, tipo ligação direta, ou vai indiretamente, ou seja, por uma outra estratégia, ele vai aumentar a acetilcolina. Qual é essa outra estratégia? Quando a acetilcolina é formada lá na fenda sináptica, deixa eu voltar alguns slides. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que a acetilcolina ela pode se ligar no órgão efetor, certo? Como ela também pode ficar ali na fenda, dando sopa. E aí, o que acontece? Essa colina daqui, ela ou vai voltar para o receptor pré-sináptico, pré-ganglionar, certo? E dizer, tá bom, para de estimular, que eu já deu, já encheu. Ou vai ser degradada por uma enzima chamada acetilcolinesterase, que vai dividir a acetilcolina em colina e acetato. Essa colina vai voltar sob um determinado estímulo dos canais de sódio para dentro da célula, servindo de substrato para a formação da acetilcolina. Bem assim, então o organismo da gente ele recicla aquilo que sobra, tá certo? Bom, e o mecanismo de ação indireta é justamente bloquear a acetilcolinesterase. Bloqueando a acetilcolinesterase, não há degradação da acetilcolina. Então, quais são os principais fármacos de ação direta? Aquele que liga diretamente no receptor. Os ésteres de colina e os alcaloides colinomiméticos, sendo que o principal alcaloide é a pilocarpina. Vamos falar mais na frente. De ação indireta são os carbamatos e os organofosfatos. Como é que age? A acetilcolinesterase, ele tem dois sítios de ligação. Quando o fármaco, o carbamato, por exemplo, se liga na acetilcolinesterase, e a acetilcolinesterase, digamos, está ligada à acetilcolina, ela solta a acetilcolina. É como se bloqueasse a que a acetilcolina não se ligasse mais ao sítio dela. Então, o carbamato vem, se liga à acetilcolinesterase e aí a acetilcolinesterase perde o efeito dela de degradar a acetilcolina. Eu falei que os organofosfatos geralmente têm ligações bem fortes, covalentes. Alguns inseticidas, como malátil, por exemplo, e isoflorato, são ligações irreversíveis, foram responsáveis por muitas intoxicações e também, inclusive, gases que são usados como arma química. E os carbamatos são bastante usados como reversores dos beta-bloqueadores. Então, a gente vai ver isso mais na frente. A neostigmina e a fisiostigmina. Eu falei do gás sarin na aula passada, não vou salientar mais isso. Bom, principais ações dos agonistas muscarínicos. Então, a gente já viu um pouco também nos outros slides, que são os efeitos cardiovasculares. Lembrando, né, não custa lembrar, que os receptores mais abundantes nesse tipo de tecido é o M2. Isso vocês têm que saber, certo? E repetindo, porque não custa repetir para lembrar. Bom, aí a gente tem aqui os efeitos oculares, vou falar um pouco da pilocarpina mais na frente, mas lembrando que a pilocarpina, ela é bastante usada no glaucoma. O glaucoma, ele é uma complicação, certo? Onde não há uma drenagem eficiente das secreções que são produzidas nos olhos, o humor aquoso. E aí, esse humor aquoso não
consegue ser expulso e a pessoa fica com a pressão aumentada. Então, o objetivo da pilocarpina é fazer com que haja uma contração do músculo constritor da pupila e a contração do músculo ciliar para expulsar, para drenar esse líquido aí acumulado. Então, as principais ações da acetilcolina são cognição, inteligência, raciocínio rápido, né? Então, muito importante, diminuição da pressão arterial, relaxa, contração muscular, também é responsável por contração muscular, acetilcolina, aumento da secreção salivar, gastrointestinal. Bom, isso aí vocês têm que saber. Pilocarpina é o principal, certo? Pilocarpina, ele deriva do jaborandi, da planta Pilocarpus. Ele causa miose, que é uma contração pupilar, e a contração pupilar é justamente o que faz, é essencial para que saia esse tal humor aquoso aí. Então, aumenta a produção também de secreção salivar e é bastante utilizado em pacientes que se submeteram à radioterapia. Pessoas com síndrome de Sjögren, que tem uma doença autoimune que destrói os tecidos das glândulas sudoríparas e das glândulas salivares, certo? Efeitos colaterais. Claro, se ele interrompe, se ele aumenta a produção de saliva, então, e de suor, se ele mexe nas glândulas, lógico que a pessoa vai ter uma cialorreia, vai ter efeitos também de sudorese excessiva e pode ter a diarreia. Por quê? Porque a gente lembra que aumenta todo, mesmo sendo tópico, a gente sabe que tem absorção, passa de certa forma pelo trato gastrointestinal e vai estimular o que? A motilidade do trato gastrointestinal. Então, essa motilidade aí pode gerar uma diarreia, certo? Além de também interferir nos receptores M2 do coração e causar uma bradicardia. Como eu falei, né? Existe essa pressão interna por não haver essa drenagem desse líquido acumulado aí nos tecidos dos olhos. Bom, outro exemplo com um raciocínio parecido é a civemelina. Também muito usado na odontologia para tratar boca seca ou xerostomia ou síndrome de Sjögren, certo? Ela estimula os receptores M1 e M3 nessas glândulas. E como a pilocarpina, os mesmos efeitos colaterais. Vamos lá. Além desses efeitos, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses agonistas, eles penetram muito bem na barreira hematocefálica. Lembre-se que o cérebro, ele tem receptores muscarínicos, principalmente M1, M4 e M5. Então, se atua no M1 lá da glândula sudorípara e da glândula salivar, também vai atuar no M1 do cérebro, certo? E pode causar alguns efeitos, tipo tremores, hipotermia. Pode ser bom, pode melhorar a cognição também, né? Então, também tem mesmo uma reação que não é desejável, mas é uma reação boa. Aí, aqui eu tenho alguns representantes. Gostaria que vocês se dedicassem a saber esses representantes, principalmente pela pilocarpina, neostigmina e fisostigmina. Por quê? Porque são os antídotos dos beta-bloqueadores que falarei mais na frente. Os antagonistas colinérgicos.